Será que você pode ser um paciente indicado a fazer uma cirurgia refrativa e obter benefícios incalculáveis para a sua vida, a sua qualidade de vida? Estamos no Centro de Medicina Humanizada e vamos conhecer tudo que pode beneficiar a sua vida. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Roberto. Doutor, o que vem a ser cirurgia refrativa a laser? A cirurgia refrativa laser é justamente a remodelação da superfície corneana. A parte transparente do olho, ela é justamente aplicado o laser, o excimer laser. Com essa remodelação, nós conseguimos corrigir os diversos graus do olho. Esse procedimento é dolorido? Hoje em dia, o excimer laser ele emite menos energia e corrige mais grau. Consequentemente, é menos dolorido. O paciente pode sentir um pouquinho em termos mais de sensibilidade à claridade, uma fotofobia, mas dor em si, hoje em dia, é muito difícil. Dr. Walter, e quanto à anestesia? A anestesia para cirurgia refrativa com excimer laser, ela é feita com colírio, ou seja, a gente chama de anestesia tópica. Pinga-se o colírio e o paciente justamente fica alerta, acordado, olhando na fixação do laser. E ela atende apenas pacientes com miopia? Não. A gente corrige pacientes míopes, pacientes com hipermetropia e pacientes astigmatas. Claro que sempre obedecendo os diversos parâmetros. E qual é a idade mínima e máxima do paciente a ser indicado? A idade mínima é uma convenção 21 anos, sendo que mesmo assim o grau tem que estar estável por pelo menos 6 meses a 1 ano após os 21. A idade máxima não existe. O que ocorre às vezes é a indicação correta. Porque, por exemplo, um paciente de 55 anos para fazer uma cirurgia com excimer laser, ele poderia ser feito uma outra cirurgia, como a cirurgia faco-refrativa. E quais são os riscos? Os riscos que todo mundo teme em relação a um procedimento cirúrgico seria principalmente a infecção. Então devemos tomar muita cautela com relação a isso. Os parâmetros observados como espessura corneana, análise das células e grau também devem ser observados para você, por exemplo, não deixar o olho muito fino, muito frágil. Bom, para quem não conhece, há quantos anos existe essa técnica? O excimer laser para fins industriais começou na década de 70, 75. Para fins médicos, os primeiros trabalhos são da década de 1990. Aqui em Curitiba, se não me falha a memória, começou final de 96, começo de 97, o primeiro aparelho a laser em Curitiba. E essa técnica é segura? Extremamente segura. Se você justamente levar em conta todos os parâmetros, volto a repetir, grau, espessura, análise das células, estabilidade, a gente consegue fazer uma cirurgia extremamente precisa. Doutor, o que vem a ser catarata? A catarata é a perda da transparência do cristalino. O cristalino é a lente natural que nós temos dentro do olho. Com o tempo, essa lente vai ficando opaca, ou seja, sem a transparência necessária, levando a quadros de catarata, em que a visão ela vai ficando cada vez mais turva. E como é a cirurgia? A cirurgia da catarata baseia-se principalmente na remoção desse cristalino opaco, não transparente, com a substituição de uma lente intraocular artificial para devolver a visão para o paciente. E a anestesia? A anestesia da cirurgia de catarata pode ser feita de duas formas, ou com bloqueio, ou seja, apenas o olho fica anestesiado, ou com a cirurgia tópica, ou seja, com colírio. O paciente tem de ficar internado?
Não, hoje a gente opera o paciente e justamente ele vai embora no mesmo dia. E como é o curativo? O curativo pode ser feito simplesmente com o que a gente chama de monóculo, que seria uma gaze, tá? Ou com justamente um dispositivo plástico chamado Eye Shield, tá? Mas justamente tira-se no dia seguinte, 24 horas após. Doutor, o que é lente intraocular e como é a cirurgia para a colocação desse tipo de lente? Existe a questão da cirurgia chamada facorefrativa, em que a gente faz a cirurgia da catarata, só que ainda sem ter essa opacidade. Chama-se cirurgia facorefrativa. Ou seja, nós retiramos o cristalino, transparente ainda, e substituímos por uma lente artificial, tá? Como a cirurgia da catarata. Quais são os tipos de lentes? As lentes intraoculares, elas variam. Hoje em dia, eu vou fazer um resumo, existem as lentes chamadas monofocais, em que a gente corrige ou para longe ou para perto, tá? Existem as lentes chamadas trifocais, em que nós corrigimos as 3 distâncias, longe, distância intermediária e perto, e existem as bifocais. Aí a gente pode dar ênfase para longe e para perto, ou para longe e para distância intermediária. Doutor, essas lentes são para sempre? Sim, uma vez implantada, a não ser que ocorra justamente, né, algo como, por exemplo, o aumento da pressão do olho ou um trauma, elas justamente ficam para sempre. Essa cirurgia é cara? Bom, falando-se em saúde, né, isso é muito relativo, certo? Mas as lentes justamente variam principalmente com relação a material, tá? E principalmente com relação à tecnologia, né? Quanto melhor o material, quanto maior a tecnologia, elas são mais caras. Doutor, quais os riscos dessa cirurgia? Volto a frisar, o que a gente sempre tem que se preocupar é a questão da infecção. Então isso é o mais importante, a gente tem que tomar muita cautela com relação a isso. O que pode acontecer em termos de riscos, né? Muitas vezes é a questão do aumento da pressão, o olho pode ficar vermelho, pode ficar inchado, mas isso são consequências justamente de um procedimento cirúrgico. Para esses procedimentos que conversamos agora, qual é o tipo de profissional habilitado a realizar os procedimentos? A pessoa deve procurar um oftalmologista que seja justamente especialista no segmento anterior, né, para a realização da cirurgia, não só da catarata, da cirurgia facorefrativa ou da cirurgia refrativa com excimer laser. Dr. Walter, o senhor pode nos falar um pouco sobre a sua experiência profissional? Então, Roberto, eu estou formado há quase 26 anos, trabalhando há 23 como oftalmologista, e nesse período eu percebi que houve uma perda justamente dessa relação médico-paciente. E aqui nós, no Centro de Medicina Humanizada, a gente procura encarar o paciente não como um número, e sim como uma pessoa, dando justamente um atendimento no olho, sempre procurando ver não só a queixa principal, mas saber o que está ocorrendo atrás, né? A parte familiar, o trabalho, algo que possa influenciar diretamente nessa queixa. Ou seja, um atendimento personalizado. Totalmente. Como saber mais sobre tudo que falamos agora? Então, nós estamos nas redes sociais, né, como CMH Curitiba. Tá? Para aquelas pessoas que ainda vivem preocupadas com esse momento que já está indo embora, que é a questão pandêmica, o que o senhor falaria em termos de combate ao Covid? A clínica atende todos os protocolos necessários? Sim, Roberto, nós temos ainda justamente o atendimento, né, mais espaçado, justamente para não haver aglomeração, e a gente continua com os mesmos protocolos, usando máscaras, álcool em gel, higienizando todos os aparelhos que o paciente vai ter contato facial ou manual. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo
por ser essa clínica tão diferenciada e bela, esteticamente falando. Podemos dizer que essa clínica também é uma clínica multidisciplinar? Sim, o Centro de Medicina Humanizado justamente é um espaço para a gente oferecer atendimento médico de várias especialidades, né? Hoje em dia a gente tem a parte de oftalmologia, de gastro e hepatologia pediátrica, neurologia e justamente estamos sempre procurando mais profissionais para poder justamente dar esse atendimento integral para todos os pacientes. Bom, doutor, muito obrigado pela entrevista que de forma didática conseguiu passar das melhores orientações possíveis ao nosso paciente. Para finalizar a nossa entrevista, gostaria que o senhor deixasse um recado a quem está nos assistindo para mostrar da importância dos cuidados com a nossa visão, a saúde ocular. Certo. O principal cuidado que todos devem ter, além da questão da higiene, né? Ou seja, não levar a mão contaminada ou justamente usar lenço descartável, proteja-se do sol. O sol é o principal fator de risco para justamente processos degenerativos, evolução da catarata, envelhecimento precoce de pele e pálpebra. Obrigado, doutor. Por nada.